E são exatamente agora 00:08 e eu estou trabalhando, sim, produzindo conteúdo de alta qualidade para você. Então eu faço disso um trabalho com extrema alegria. Eu moro aqui em Florianópolis e olha só, vou deixar essa maravilhosa vista para você. A ponte Hercílio Luz está parecendo mais, como é que é mesmo? Portugal, né? Portugal, né? Morando aqui já tô pegando um pouquinho já do sotaque, porque tem pessoas que são do Rio Grande do Sul e eles acabam morando por aqui também, várias pessoas vêm migrar para cá, né? Então, tô aprendendo bastante coisa. Pô, o tema do vídeo de hoje, o assunto que eu vou estar discorrendo em cima, é uma das coisas que eu estava pensando, já fazia já alguns dias, sabe, analisando o próprio cenário da minha vida. E por um acaso você já se pegou, cara, contando aquelas mesmas histórias tristes de sempre? Quando a gente perceber, cara, o tempo já tá passando e tudo mais, bastante coisa já aconteceu na sua vida, você viu que você estava no ponto A, já foi para o ponto B, sabe, a sua vida estava em um ciclo e você já está em outro também, mas quando a gente percebe em algumas falas nossas, em algumas interações, em algumas conversas, você já parou para pensar, cara, ou se você já reparou, se você já fez essa análise, que a gente está sempre contando as mesmas histórias tristes, só que de uma maneira diferente, e querendo ou não, isso passa a ser um tipo de muleta? Bom, a gente vai estar discorrendo um assunto em cima disso, e que o objetivo central é que após esse vídeo você não só venha estar se sentindo uma pessoa melhor, saindo daqui uma pessoa melhor, mas é que as próximas histórias que você for contar da sua vida, de acontecimentos, de coisas boas, de coisas ruins, mais voltado para mais acontecimentos ruins assim que aconteceram na sua vida, não que você pare de contar essas histórias tristes, mas que, cara, você ressignifique elas de um modo para que quando você for passar ela, você sabe que, opa, aquela foi uma etapa da minha vida em que eu superei e que eu não fico mais usando ela inconscientemente, porque a gente não percebe, como uma muleta. Sabe, a gente fica sempre contando aquelas mesmas histórias tristes e, como eu te falei, a sua vida já está em um outro patamar, em uma outra fase, em um outro cenário, você está vivendo uma outra coisa. Só que quando você pega para conversar com algumas pessoas, pessoas que caminhavam junto com você e tudo mais, e você fica contando aquelas mesmas histórias tristes e que, querendo ou não, isso acaba apontando um tanto que você não superou aquela fase. E ressignificar as suas histórias. Alexandre, como que eu faço então para que eu ressignifique as minhas histórias e que eu conte elas e que eu passe elas de um modo diferente, só que sem ser aquele jeito que, caramba, cara, eu ainda estou preso nela? Conseguiu compreender mais ou menos a linha do raciocínio? Eu vou conseguir desenvolver melhor. É o seguinte, cara, a nossa vida, ela está mudando e acontecendo a todo momento. Novamente, eu te falei, você estava numa fase, você já está em outra. E ao mesmo tempo em que a vida está acontecendo e a sua vida ela já está mudando, porque você não está mais naquele ponto A, e sim você está no ponto B, novas histórias aconteceram na sua vida. Novos acontecimentos aconteceram, novas pessoas chegaram, novas pessoas se foram, e você tem outras e novas histórias para contar. Histórias de superação, histórias de resiliência, só que, querendo ou não, a gente acaba achando como uma certa motivação pegar aquelas histórias tristes que a gente ainda nem processou dentro da gente, e a gente fica contando elas, cara, só que a gente fica sempre patinando, voltando na mesma coisa, achando que a gente está avançando em partes, só que a gente fica se contando sempre a mesma história. Eu estava analisando isso, caramba, cara, beleza. Eu sei muito bem as coisas que aconteceram na minha vida, eu sei muito bem as coisas que aconteceram na minha adolescência, na minha infância, no período em que eu morava com os meus pais, no período em que eu estudava, no período em que eu era mais novo, no período em que eu treinava ginástica olímpica, e você pode estar trazendo os acontecimentos da sua vida, da sua passagem, da sua linha do tempo. E sim, eu creio que aconteceram vários eventos traumatizantes, eventos que te marcaram, eventos que te machucaram. Só que é nesse ponto que eu tô querendo tratar. Até quando a gente vai ficar, querendo ou não, é uma coisa inconsciente, eu falei pra você. A gente tem esse comportamento inconsciente de estar usando essas muletas e não segue em frente.
A gente não segue em frente enquanto a gente literalmente, cara, não dá cabo a essas histórias ou passe a contar uma história diferente. Ou, quiçá, de deixar essas próprias histórias que já passaram, que já aconteceram, no passado. Sim, tem histórias que nos marcam, tem histórias que, de fato, se você contar para algumas pessoas, ela vai inspirar muitas pessoas, ela vai cativar muita gente, ela vai motivar muitas pessoas que, de fato, que caramba, ela se inspirou com a sua história. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Mas você já está em uma outra fase. Você já está em um outro momento. Eu estou em um outro momento da minha vida, então eu tenho de passar a contar uma nova história. Todos os dias, se a gente pegar, se a gente faz um compilado, se a gente faz uma análise, coisas novas estão acontecendo todos os dias e a gente não conta essas coisas que está acontecendo, porque a gente sempre fica voltando naquele acontecimento passado, porque minha família, porque meu pai, porque minha mãe, porque um dia, sabe, sempre a mesma história. Encontrei o ponto que eu queria falar. Exatamente isso. A gente fica voltando, a gente não supera. Cara, se a gente não supera essas coisas que são as nossas histórias que a gente fica contando, a gente fica contando tanto do passado que aquele passado passa a ser o nosso presente. E isso é extremamente perigoso. Porque a gente não avança, a gente fica estagnado, o tempo está passando e nada mudou. Nossa, aqueles amigos seus, você pode ficar 10 anos sem te ver. Você vai encontrar com eles e você fica batendo em cima daquela mesma história. Porque você não superou. E você acha que você está motivando, só que quando não, cara. Entende como é crucial esse ponto que eu estou querendo te trazer aqui? Superar as suas histórias, ok? Aconteceu traumas na sua vida, eventos que te marcaram, que te machucaram, assim como aconteceram na minha vida também. Eventos que, caramba, cara, é até difícil de lembrar, só que eu tenho de pegar desses acontecimentos e fazer deles uma coisa muito valiosa mesmo, e eu ter a consciência de que, caramba, eu estou usando essas histórias quando eu conto para as outras pessoas para verdadeiramente impulsionar elas, inspirar, sabe, cativar elas, ou eu tô, tipo, de certo modo, querendo me passar ali por vítima, porque as pessoas vão me dizer, ai, tadinho, coitadinho dele, coitadinho dela, para que o meu ego ele seja massageado e então eu seja validado. Olha só, aqui a gente foi mais profundo ainda. Isso, querendo ou não, é uma análise de psicanálise. Aqui a gente está numa sessão de terapia, enquanto eu aprendo junto com você. Cara, são coisas que, sabe, tem tanta coisa profunda dentro de nós que a gente tem que se analisar todos os dias. Alexandre, a gente tem que? Sim, eu pratico isso que eu estou te falando, eu vivo isso. Eu faço análises na minha vida constantemente, todos os dias, porque é um tremendo estado de consciência e quanto mais eu estou em um estado pleno de consciência, mais eu consigo me aprofundar nesses eventos, em coisas profundas de alma e então dar um outro sentido, dar um outro significado. E como eu te falei, se necessário, nem contar mais essas histórias. Melhor, sabe quando você se encontrar com aqueles amigos que a gente tem pessoas que, infelizmente, elas acabam nos relembrando de certos momentos que, caramba, aquilo marcou a gente? E se a gente rapidamente, é verdade, enfim, vamos mudar de assunto? Vamos falar de uma outra coisa? Alexandre, você está fugindo porque aquilo lá te dói, aquilo te machuca? Não. Já está muito bem processado, já segui em frente, é porque eu já virei a página. Eu estou vivendo em uma outra história. Ok, essa história que aconteceu na minha vida, eu não vou esquecer ela marcou a minha vida. Só que eu quero contar uma outra história. Só que a gente só passa a contar uma outra história quando a gente abandona um pouco as histórias que a gente está sempre contando. Porque você não vai ter 9 histórias para contar. Quando você pega para se reunir com essas pessoas, você está sempre contando a mesma história triste. Quando você e eu vamos começar a contar novas histórias? Alexandre, tem que acontecer grandes acontecimentos na minha vida para que eu passe então a contar uma nova história? Não sei. Se for necessário, pode ser uma coisa simples. As coisas simples, elas são extraordinárias, que são as pequenas coisas. E a gente acha que é só um grande evento revolucionário que agora eu vou ter uma história para contar. Não. Você provavelmente já tem uma história para contar do dia de hoje, do momento em que você levantou, ao momento em que você está assistindo esse vídeo, ao momento em que você irá se deitar. Pronto, você já tem uma história. Mas você pode colocar uma visão,
Eu digo assim que são os óculos, o modo como a gente enxerga o mundo, e enxergar de uma maneira diferente. A história que você está contando é por conta dos óculos que você está usando que servia para você no passado. Você agora está com uma outra lente, você está com uma outra armação, você está com outro design de óculos. Então, isso te permite, se você é uma pessoa, digamos que atualizada para agora, fazer com que a sua vida, com que o seu olhar, com a sua perspectiva, a sua percepção de vida, ela passe a enxergar coisas novas, diferentes, e não ficar apenas naquele vitimismo. Ah, porque meu pai, aquelas coisas... Irmão, a vida ela já está nos entregando momentos novos agora. E todos nós usamos óculos da vida. E que nesses óculos tem as percepções e as perspectivas que nós colocamos, as experiências que nos acontecem todos os dias. Olha só, eu poderia contar uma história bem triste que de fato aconteceu na minha vida. Ah, Alexandre, você não quer contar? Olha, eu já cito ela em vários vídeos. Só que eu não quero ficar contando essas histórias, não porque me dói, não porque me machuca, porque já foram saradas e processadas. Mas é porque eu tenho uma outra história para contar em cima dessa história. E eu não anulo coisas que aconteceram no meu passado. Você consegue me entender? É porque se eu fico falando constantemente só de passado, aí de eventos, cara, eu não supero. Eu não sigo em frente, eu não experimento a nova fase, o novo capítulo, a nova página de um outro livro que está bem diante de mim. É você pegar as suas histórias e passar a contar uma nova história. Eu já disse isso aqui várias vezes. É o olhar, a intenção que você coloca para aquilo. Pô, beleza, aconteceu. Você vai superar quando? Ah, Alexandre, mas você não sabe. Irmão, tudo bem, eu sinto muito o que aconteceu com você. Eu sinto muito de verdade mesmo. Eu não gostaria que tivesse acontecido. Assim como coisas que se eu compartilhasse com você, você fala assim, caraca, Alexandre, pois é. E eu não tô te contando uma nova história? Olha que lindo, né? E é isso que nos dá o prazer de viver, cara. É não anular os eventos ruins e que nos marcaram, mas é saber que, caramba, cara, eu tive e eu tenho, estou tendo uma outra oportunidade para colocar um outro significado para que, então, quando eu for contar alguma coisa da minha vida, vai ser uma nova história. Consegue compreender o que eu estou te dizendo? É muito profundo isso. E provavelmente eu não tenho tanto tempo assim, mas eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Qual foi o insight que você teve? Por mais que eu estou aqui falando como uma espécie de monólogo, você tem um espaço dos comentários para que nós possamos a desenvolver um diálogo. Tá bom? Eu leio todos os comentários, eu leio todos. Devolvo com perguntas, leio com atenção, eu curto, eu marco. Eu só ainda não estou favoritando porque eu preciso de vez em quando eu me esqueço. Mas deixa um like também neste vídeo. A plataforma ela entende, caramba, as pessoas estão assistindo, estão curtindo, estão ficando, então ela distribui para mais pessoas, para que novas pessoas passem a contar uma nova história e parem de contar histórias tristes. E se for para contar algo, cara, beleza, conta aquela história, mas joga uma outra história para inspirar verdadeiramente as pessoas, ok? E confira a sua inscrição. Cara, nós atingimos 1000 pessoas inscritas nesse canal. 1000 pessoas aqui que estão acompanhando, 1000 pessoas que estão consumindo daquilo que eu estou trazendo. Sabe, a minha vida sendo documentada aqui todos os dias em tempo real. Cara, você consegue perceber que tem um Reels meu treinando de 3 em 3 horas. Se você entrar aqui, você entra às 3, tem um Reels. Se você entrar às 18, tem mais um Reels. 3 vídeos longos por dia aqui no canal. Cara, o pai tá trabalhando demais. Estou me dedicando, não falo nem que é trabalho. É porque isso é meu projeto de vida. Simplesmente eu estar documentando a minha vida enquanto vou contando uma nova história e verdadeiramente estar inspirando aqueles que querem, de fato, marcar esse tempo, essa geração. Ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E eu vou deixar você por breves segundos esta vista maravilhosa da ponte Hercílio Luz, enquanto eu vou encerrar esse vídeo em 3, 2, 1.